Vamos lá, vamos ser práticos. Para que você consiga se destacar dentro da área de teste de software, é necessário que você consiga dominar alguns dos principais pontos, não estou falando de todos, mas alguns dos principais pontos, para que você consiga se destacar. E com isso as pessoas ao seu redor consigam ver você, te reconhecer e te valorizar por todo o conhecimento que você tem. Se você tentar aprender tudo o que existe por aí, vai ser muito difícil você conseguir atingir esse patamar. O que eu recomendo para você e que funciona para mim e tem funcionado para centenas dos meus alunos é conhecer aquilo que é o principal, conhecer aquilo que é o core da sua base em testes de software, se especializar naquilo, ser capaz de falar sobre aquilo, sabe, sem ter problemas, conseguir executar aquilo no seu dia a dia, na prática, e com isso conseguir então demonstrar para as pessoas que você entende muito sobre teste de software. Não é sobre entender tudo, é sobre entender aquele grupo de atividades que é muito importante de maneira profunda. Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou o Júlio de Lima, ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras, e para você que está aqui e que é novo, que ainda não sabe o que significa alavancar a carreira, pode ser você migrar para a área de testes de software, pode ser você conseguir um aumento de salário acima de 30%, você conseguir uma promoção indo de júnior para plano, plano para sênior, sênior para especialista e assim por diante, ou você conseguir voltar para a área de testes de software depois de ter sido demitido. No vídeo de hoje a gente fala sobre quais são as categorias, essas características principais que você tem que conhecer para que você consiga ser um testador que vai se destacar no dia a dia aí dentro das organizações que você estiver fazendo parte. Então vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro, hoje em dia, segundo as minhas pesquisas de vagas no LinkedIn, você precisa conhecer a automação de testes. Por que isso? Porque nessas minhas pesquisas do LinkedIn voltadas a vagas, eu descobri que 87% das vagas pedem que você saiba automação. Então você tem que saber isso. E quando eu falo sobre automação, muitas pessoas falam assim: Júlio, mas eu já sei automatizar. Mas, poxa, você sabe automatizar apenas em uma camada, ou você sabe automatizar nas principais camadas pedidas pelo mercado, entende? Você sabe automatizar, mas é apenas uma ferramenta, ou você sabe pelo menos duas? Entende o que eu quero dizer? Minha recomendação para você é que você saiba automatizar pelo menos para web e para API, porque essas duas são as duas mais pedidas pelo mercado. E quando a gente fala sobre automação, que você conheça pelo menos duas ferramentas ou dois frameworks ou duas bibliotecas que te ajudem a cumprir a sua missão para cada uma dessas camadas. Então, duas de API, duas de web, por exemplo. Por que isso? Porque se você tem uma noção de uma apenas, isso te fecha o seu escopo de compreensão de como as coisas funcionam e te deixa mais vulnerável quanto a conseguir ter flexibilidade de aprender novas coisas. Geralmente, quando você tem lá o conhecimento de duas ferramentas, pelo menos, você consegue ver as comparações entre elas, o que uma faz melhor do que a outra, e isso já te abre, já te expande a sua visão quanto como outras ferramentas podem funcionar ou ao que você precisa procurar caso você queira aprender uma outra ferramenta, beleza? Automação, sem sombra de dúvidas, é a coisa mais importante para você hoje, quando a gente fala na carreira em teste de software. Você tem que dominar isso para que você consiga então se destacar perante os demais. Só isso é suficiente? Não. Falando da perspectiva técnica ainda, você também precisa saber como testar de maneira sistemática. E isso é sobre identificar o que testar. E para identificar o que testar, você precisa usar técnicas e estratégias de teste. Essas técnicas e estratégias vão ajudar você a conseguir identificar o que testar de uma maneira mais otimizada. Vou te dar um exemplo. Tem gente que, quando vai definir o que testar, a pessoa fala assim: eu acho que eu tenho que testar A, B e C. E tem outras pessoas que falam: eu vou testar A, B e C porque eu usei a técnica A, a técnica B, a técnica C, e elas revelaram para mim que deveria ser esses daqui os testes a serem realizados. Você consegue entender a diferença? Quando você conhece profundamente sobre a identificação do que testar, você consegue deixar mais claro para as pessoas que você realmente entende a ciência por detrás dos testes. Então, aqui na minha prateleira tem muitos livros de teste. Vou pegar dois que eu recomendaria que você lesse, tá bom? Vamos lá. O primeiro é esse daqui, que
que é o The Practitioner's Guide to Software Test Design. Esse daqui é um livro do Lee Copeland para ajudar você a conseguir pensar em quais técnicas de teste você precisa aprender para que você consiga, então, aplicar no seu dia a dia de uma maneira sistemática e identificar o que testar. O segundo livro é esse aqui, o Explore It, da Elizabeth Hendrickson. Nesse livro ela te ensina um pouco mais sobre como fazer testes exploratórios de maneira estruturada para reduzir os riscos que podem vir a acontecer em uma aplicação ou num produto de software. Ambos livros te ajudam a ter esse segundo ponto que eu acabei de mencionar com você. Terceiro, é você ser muito bom mesmo em análise de riscos. É você tentar identificar quais são problemas que podem acontecer no futuro. E através de atividades de teste de software ou de realmente comunicação com as pessoas que estão ao seu redor, você consiga então mitigar esses riscos. Risco é uma possibilidade de algo muito bom acontecer ou algo de muito ruim acontecer. Mas em testes de software, a gente leva em consideração o que é o algo de ruim acontecer. E entenda, não é simplesmente você ler um livro ou você ler um artigo que isso vai fazer de você um ótimo identificador de riscos. Não. Você precisa realmente entrar dentro de uma mentalidade onde você se pergunta o tempo todo o que é que pode dar errado. Vou te dar um exemplo. Você está numa reunião, está todo mundo feliz, as pessoas estão falando sobre fazer uma nova release de um software ou de uma versão que vocês trabalharam durante os últimos 2 meses. Está todo mundo contente, todo mundo animado, todo mundo super feliz de colocar aquilo em produção e você, na sua cabeça de testador, você está falando assim, o que é que pode dar errado? 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 E depois de falar isso várias vezes, o seu cérebro vai começar a forçar você a pensar no que pode dar errado. E quando você encontrar alguma coisa que pode dar errado, você vai levantar a sua mão e vai falar, pessoal, e se isso aqui acontecer? Aquilo vai gerar uma discussão. Essa discussão, se prepare, ela não é uma discussão que é bem tranquila e que todo mundo vai ficar feliz com você inicialmente. Não, porque as pessoas já estão numa vibe de entrega e você está numa vibe de, e se isso daqui acontecer? E enquanto mais você perguntar o que pode dar errado, mais outros riscos você vai encontrar. E você vai comunicar esses riscos para as pessoas para que elas possam discutir e ver se realmente são riscos ou se são coisas que não vão vir a acontecer. Né? Ou seja, não que não venham a acontecer, mas que tem uma probabilidade baixa de acontecer. Quando você, como testador, começa a identificar riscos e levantar esses assuntos para discussão, as pessoas ao seu redor começam a olhar para você de uma maneira diferente. Pelo menos aquelas que são bem maduras, tá? Porque tem algumas pessoas que não são muito maduras, elas vão ver em você uma tentativa de ataque quanto ao produto que elas criaram, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é tentar evitar que os nossos clientes no futuro venham a enfrentar problemas ou a encontrar esses riscos quando eles já se tornarem problemas em potencial. Isso poderia prejudicar a nossa organização, entendeu? Então é super importante que você tenha esse posicionamento de ficar se perguntando isso durante a reunião o tempo todo, para que você consiga se forçar a identificar problemas riscos que podem se tornar problemas no futuro. Beleza? Quarto ponto, comunicação. Para você que é testador, você precisa ser um bom comunicador, uma boa comunicadora. Vou te dar o exemplo mais básico possível. Tem lá um defeito a ser comunicado. Se você não é capaz de escrever, de redigir bem a forma com a qual o defeito está acontecendo, ninguém nunca vai conseguir reproduzir esse defeito, ele vai ser ignorado ou até fechado. Se você não souber comunicar os números relacionados ao progresso dos testes, o seu líder também vai ficar frustrado, porque não consegue ter uma noção clara de o quanto que já foi feito e o quanto ainda resta fazer. Se você não souber se comunicar bem com os desenvolvedores, você também não vai conseguir coletar as informações que você precisa coletar sob a perspectiva técnica. Se você não conseguir se comunicar bem com o PO, você também não vai conseguir identificar mais sobre como aquela determinada aplicação deve funcionar. Se você não conseguir se comunicar bem na criação dos seus artefatos, os outros testadores não vão conseguir entender você também. Por isso é importante que você sempre tenha na sua cabeça essa visão de que eu preciso me comunicar muito bem, eu preciso me comunicar muito bem. E quanto mais você puxar esse comportamento para você, mais você vai conseguir se comunicar melhor.
E isso vai definitivamente ser algo que vai mudar a sua trajetória como sendo testador e vai te ajudar a conseguir ter melhores resultados dentro da sua carreira. O nosso quinto ponto está relacionado diretamente à sua carreira. Muitos de nós testadores aprendemos a testar e isso já traz para a gente um resultado de conseguir uma vaga, e depois de conseguir a vaga a gente esquece de que precisamos continuar evoluindo. Muitos testadores fizeram um curso ou dois, entraram para o mercado e só estão trabalhando com base naquilo que a empresa oferece. Em um determinado momento a empresa pode ter problemas financeiros, vir a falir, ou vir a ter um grande layoff, ou realmente não gostar mais do seu trabalho, te demitir. E quando isso acontecer, você vai estar completamente despreparado. Você consegue entender isso? Isso poderia ser definitivamente algo que vai fazer com que você fique muito frustrado, não consiga ter ali uma nova vaga de uma maneira rápida, e vai fazer com que você não consiga retornar ao mercado de trabalho, possivelmente aí passando por situações difíceis no seu dia a dia, na carreira pessoal, e também psicológico, por não entender por que você não consegue voltar para o mercado de trabalho. Por isso, minha dica para você, essa é a quinta, que é para você realmente conseguir dominar a sua carreira em teste de software, é você olhar não só para a sua bolha, mas olhar também para o que está acontecendo ao redor. Júlio, como eu faço isso? Você pode fazer isso através de leitura de artigos, você pode fazer isso através de leitura de relatórios como o mercado está evoluindo. Você pode fazer isso através de participar de cursos, participar de eventos. Você pode fazer isso através de analisar relatórios de uso de ferramental em teste de software, para que você consiga entender quais são as ferramentas que estão sendo mais pedidas hoje. Você pode fazer isso através de analisar o LinkedIn para saber quais são as vagas mais pedidas. Tem diversas formas de você fazer isso. A coisa que você não pode fazer é estagnar no mesmo ponto onde você está já nos últimos 6 anos. Tá? Você precisa entender que a evolução tem que ser constante para que você esteja constantemente com a empregabilidade alta. Empregabilidade alta, isso é super importante para você. Então vamos lá. Automação de testes, conhecer sobre as técnicas, ser capaz de analisar riscos, ser um ótimo comunicador e conseguir entender que você não pode só focar na sua bolha, mas tem que o tempo todo estar olhando para o que o mercado espera de você, testador. Conseguindo dominar essas 5 atividades aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir aí, então sempre estar com a empregabilidade alta, sempre com diversas oportunidades para que você consiga crescer dentro da sua carreira em teste de software. Esses foram os meus conselhos para que você consiga dominar a área de teste de software. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no botão curtir. Se você amou, deixa um comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um amigo, copia a URL, manda para ele. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica aí no botão inscreva-se. Vai ser um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com você aqui todas as semanas, 2 vezes por semana. Um abraço e até a próxima. Tchau!